Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão aí ouvindo este shiur, esse estudo. Mais uma vez, nessa live, estamos aqui para falarmos a respeito das boas novas de Yeshua, a Brit Hadashah, o Novo Testamento. E hoje nós vamos ler algo bastante interessante que fala da autenticidade da Brit Hadashah. O título aliás, o Novo Testamento é uma obra da Igreja Católica? Bem, eu vou ler esse texto e vamos explicando o que realmente é a Brit Hadashah. É algo bastante interessante que vai nos trazer algo sólido, algo que realmente vamos entender o conceito de Brit Hadashah. Com certeza você já ouviu por parte dos críticos do Novo Testamento frases como: com certeza você já ouviu isso, o Novo Testamento é romano, ou o Novo Testamento é uma invenção católica, ou o Novo Testamento é uma fábula cristã para enganar as pessoas, e outras tantas de natureza semelhante. Então, você já ouviu em vários lugares, nas redes sociais, em todos os lugares a respeito disso. É uma criação de Roma, foi a Igreja Católica que inventou. Vejam, a maioria dessas pessoas, elas não estudam a fundo, elas desconhecem literatura judaica. Nós temos vários testemunhos de rabinos, de pessoas judias que declararam: a Brit Hadashah é um livro judaico. Pois bem, é importante perceber que é a primeira vez na história da humanidade em que se discutiu a existência do cristianismo enquanto religião divorciada do judaísmo. Foi no século II depois de Yeshua, depois de Cristo, depois da Era Comum, quando os líderes gentios discutiram sobre a teologia de Marcião de Sinope, autor da teologia da dicotomia, se esta era válida ou não. E somente no quarto século foi que formalmente o cristianismo veio a existir de fato e de direito como religião oficial de Roma. Só depois de 4 séculos, no quarto século, que veio a existência do cristianismo como religião. E continuando, e antes disso, há alguma menção ou prova documental de que o Novo Testamento, mais popularmente conhecido como Evangelho, já existia? Ou seja, antes de oficialmente o cristianismo ser declarado uma religião oficial, antes disso, os evangelhos, ou seja, a Brit Hadashah e os Ketuvim Netzari já existia. Ok? Nós vamos trazer dados históricos aqui. Então acompanhe e compartilhe para que as pessoas não sejam enganadas. Ok? Você vai ajudar muita gente. Isso é amor ao próximo.
Um dos, amor ao próximo. Aí ele diz: para a alegria de uns e desgraça de outros. Sim, há no Talmud Bavili, no Talmud da Babilônia, há uma discussão rabínica sobre como se deve tratar os livros do Evangelho, dos Evangelhos, considerados no Talmud como obra dos hereges. Por que que nós não colocamos em pauta o Talmud nas nossas liturgias, nos nossos ensinamentos? Por que que não fazemos isso? Porque ele chama, em uma discussão rabínica, porque o Talmud nada mais é do que isso, discussões rabínicas, ok? Uns falam umas coisas que não tem nada a ver, outros falam algumas coisas que tem tudo a ver, outros traz base espiritual, outros não traz. É uma discussão rabínica. E nessa discussão, um deles diz que é obra dos hereges, e sendo a obra distinta da obra dos idólatras. E é como segue. Lê-se: portanto, venha e ouça uma resolução diferente daquele que foi ensinada em outra beraita. No que diz respeito aos fólios em branco e aos rolos de hereges da Torá, não se pode resgatá-los do fogo. Ao contrário, eles queimam em seu lugar, eles e os nomes de Deus neles contido. O que isso não está se referindo aos fólios em branco de um pergaminho da Torá? A Guemará rejeita o seguinte: não, está se referindo aos folhos em branco dos pergaminhos dos hereges. A Guemará se surpreende com o seguinte: agora, no que se diz respeito aos pergaminhos dos próprios hereges, não os resgatamos. É necessário dizer que não se resgata seus fólios em branco. Pelo contrário, é o que está dizendo. E os pergaminhos dos hereges são como fólios em brancos. Pergaminho dos hereges é o que? Ele está se referindo a Brit Hadashah. A propósito dos pergaminhos dos hereges, a Guemará analisa o assunto em si, no que diz respeito aos fólios em branco e aos pergaminhos dos hereges na Torá. Não é possível resgatá-los do fogo. O rabino Yosei diz: durante a semana, alguém corta os nomes de Deus nelas contido, os enterra e queima o resto. O rabino Tarfo disse sobre a forma de juramento: enterro meus filhos se não fizer o seguinte, que se esses livros entrarem em minha posse, eu os queimarei e os nome neles contido, como se uma pessoa os estivesse perseguindo com a intenção de matá-los, e uma cobra se apressando em mordê-lo. Alguém entra em uma casa de idolatria e não entra na casa dos hereges? A razão é que esses hereges estão cientes da grandeza do Criador manifestada na Torá e em suas mitzvot. E, no entanto, mitzvot é mandamentos ou instruções, negam a existência de Deus, enquanto esses idólatras não estão conscientes. E é por isso que negam a existência de Deus. E com relação aos hereges, o versículo diz: e atrás da porta e do batente da porta você guarda sua memória. Isaías 57, 8. Embora se lembrem da palavra de Deus, tratam-na com desprezo, como se os lançasse atrás da porta. Continuando, isso é o que o Talmud fala. O rabino Ismael disse: o fato de que os nomes de Deus nos pergaminhos dos hereges, ele está se referindo a Brit Hadashah,
os Ketuvim Netzarim, os escritos nazareno, possam ser queimados, pode ser derivado de uma inferência de fortiori, assim como para fazer as pazes entre o marido e sua mulher. A Torá diz: meu nome que foi escrito em santidade será apagado na água, no âmbito da aprovação do sotá, da sotá. Estes, os hereges que impõem ciúmes, ódio e conflito entre o povo judeu e seu Pai Celestial, tanto mais que é apropriado apagar os nomes de Deus por causa deles. E com relação aos hereges, Davi disse: porque odeio aqueles que te odeiam, Deus, e luto contra os que se levantam contra tu. Eu os odeio como o maior ódio, eles se tornaram inimigos para mim. Salmo 139, 21, 22. E assim como eles, os pergaminhos dos hereges não são resgatados do fogo, nem de um deslizamento de pedras, nem da água, nem de qualquer outro assunto que os destrua. E isso é o que está contido no Talmud Bavili, no Talmud babilônico. Yosef Bar Hanim levantou um dilema perante o Rabino Abahu com relação a esses livros da casa de Abidã. Alguém os resgata do fogo e não os resgata? Havia textos sagrados judaicos naquela casa que eram usados em debates de discussões sobre as questões de fé. O Rabino Abahu não deu uma resposta clara, mas disse sim e não. E o assunto era incerto para ele. Rav não iria à casa de Abidã para conversar, e ainda mais não iria à casa de Nitzefei, o templo do fogo persa. Shemuel, ele não foi à casa de Nitzefei, mas à casa de Abidã. Os estudiosos gentios disseram a Rava: por que você não veio à casa de Abidã? Ele evitou a pergunta deles com uma desculpa e disse: há uma certa palmeira na estrada e isso dificulta o caminho para mim. Disseram-lhe, vamos arrancá-lo. Ele lhes disse: no entanto, o poço resultante em seu lugar será difícil para mim. Mar Bar Yosef disse: eu sou um deles, somos amigos e não o temo. Mas ainda assim, uma vez ele foi e discutiu com eles e eles tentaram pôr em perigo sua vida. O Rabino Meir chamaria os escritos cristãos, os Evangelium, a folho perverso, Avenguignon. O Rabino Yohanan chamou de folio pecaminoso, Avongion. A Gemara relata: Ima Shalom, esposa de Adib Himnon Eliezer, era irmã de Rabban Gamiel. Havia um filósofo cristão na vizinhança que disseminou sobre si reputação de não aceitar subornos. Eles queriam zombar dele e revelar sua verdadeira natureza. Em particular, ela lhe deu uma lâmpada de ouro e ela e o irmão vieram antes dele, aproximando-se dele como se tivesse buscando julgamento. Ela disse ao filósofo: quero compartilhar da herança de meu pai. Ele lhe disse: dívida. Rabban Gamiel disse-lhe: está escrita em nossa Torá, em uma situação em que há um filho, a filha não herda. O filósofo disse: desde o dia em que você foi exilado de sua terra, a Torá de Moshe foi retirada de Yavon Gion, foi dada em seu lugar. Está escrito no Avon Gion: um filho e uma filha herdarão da mesma forma. E isso é o que está escrito, gente. Eu estou lendo para que vocês entendam. No dia seguinte, Rabban Gamiel trouxe o filósofo em um burro líbio.
Posteriormente, Rabban Gamiel e sua irmã foram perante o filósofo para o julgamento. Ele lhe disse: eu procedi e li até o final do Avon Gilaion. E está escrito: eu, Avon Gilaion, não vim para subtrair a Torá de Moshe, e não vim para adicionar a Torá de Moshe. E está escrito lá, em uma situação em que há um filho, a filha não herda. Ela lhe disse que sua luz brilhe como uma lâmpada, aludido à lâmpada que ela lhe dera. Rabban Gamiel disse-lhe: o burro veio e chutou a lâmpada, revelado assim o episódio inteiro. Talmud Bavli, Tratado de Shabat 116a e B. Ok? Dessa passagem do Talmud podemos perceber que, primeiro dito, o termo herege é aqui a tradução de mim, que se refere a todos os movimentos judaicos distintos dos fariseus, dos quais os rabinos do Talmud herdaram seu judaísmo. Logo, as leis aqui discutidas refere-se aos escritos dos saduceus zelotes, essênios, nazarenos, sicários e assim por diante. E fica claro que, para os rabinos do Talmud, os Notzerim, que é nazareno, constituíam um grupo judaico contrário aos fariseus, mais relevantes e dignos de serem combatidos por eles, mais do que todos os outros movimentos. Segundo, que o evangelho não é tratado como uma literatura idólatra, mas antes é tratado como uma literatura herética. E que obviamente não é a mesma coisa, já que o Talmud afirma em relação a isto: alguém entra em uma casa de idolatria e não entra nas casas desses hereges, indicando que os hereges são judeus contrários aos fariseus. Continuando, terceiro, há uma tradução que afirma que no fim dos seus dias, o Rabi Gamiel e o rabino de Paulo largou o movimento dos fariseus e entrou para o movimento dos nazarenos secretamente. Esta passagem dá margem para se sustentar esta tradição, já que é justamente o Rabban Gamiel a ler o evangelho até o final e discutir uma halahá contida lá com um judeu nazareno chamado filósofo cristão. Quarto, esse tratado endossa a palavra de Paulo quando disse: mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúme com aqueles que são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Romanos 10, capítulo 10, versículo 19. Isso é o que estava acontecendo. O Eterno fala que iria colocar ciúme entre o povo dele e um povo que não é nação. Um povo que não chamou pelo Eterno, nem o conheceu. E que o Eterno ia colocar eles em ciúme. E verdadeiramente é o que estava acontecendo no tratado de Bavli, da Babilônia. E por fim, a passagem afirmada pelo Rabban Gamiel para o nazareno do Evangelho foi esta: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, mas vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5,17. Foi justamente por ter lido todo o testamento que Rabban Gamiel disse por fim: e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é do Eterno, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achado combatendo contra o Eterno. Atos, capítulo 5, 38 e 39. Vejam só,
Rabban Gamaliel disse isso. Se é obra dos homens, vai se desfazer. Se é obra do Eterno, vocês vão se achar lutando contra o Eterno. Então hoje concluímos que essas pessoas que falam que a Brit Hadashah é um livro criado pela Igreja Católica Romana, pelo cristianismo, elas estão lutando contra o Eterno. Porque até hoje o Rabino Gamaliel da época disse: irmãos, cuidado. Agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os. Deixa eu ler aqui na Brit Hadashah, que a tradução aqui está bem diferente. Atos capítulo 5. Olha aqui. Atos capítulo 5, versículo 38. Olha só. Depois disso, Yehudá Galileu liderou uma rebelião. 38, está aqui. Portanto, no caso presente, meu conselho é que vocês não interfiram, deixem esses homens e soltem-nos. Se essa ideia, o movimento, tiver origem humana, fracassará. Mas caso proceda de Deus, não serão capazes de impedi-los. Vocês se acharão lutando contra o Eterno. Eles aceitaram o conselho, depois de chamar os emissários e mandar açoitá-los, ordenaram que não falasse no nome de Yeshua e os deixaram partir. Os emissários saíram do Sanhedrin extremamente alegres por terem sido considerados dignos de humilhação por causa de Yeshua, e todos os dias no pátio do templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e anunciar as boas novas de Yeshua, o Messias. Então, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo, voltamos à conclusão daquilo que foi falado no início. A Igreja Católica Romana, o cristianismo, foi dado como religião oficial após o quarto século. Após o quarto século, eles subtraíram os ensinamentos, os Ketuvim Netzarim, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, e se apropriaram dos escritos. Ou seja, então, antes do cristianismo ser uma religião oficial, já se usava os escritos do judaísmo nazareno, os Ketuvim Netzarim e a Brit Hadashah. Então concluímos que a Brit Hadashah não é um livro da Igreja Católica Romana, não é um livro do cristianismo, é um livro judaico, um livro de judeus nazarenos, ok? Mas, acima de tudo, esta intrigante passagem do Talmud vem a nos ensinar que o Novo Testamento é, sem dúvida nenhuma, uma literatura judaica, produzida por judeus e lida do começo ao fim pelo Rabi Gamaliel, o rabino de Paulo. E é por isso que Yeshua salvou Paulo daquela religião. Então concluímos aqui, no pequeno estudo, que a Brit Hadashah não é um livro de Roma. Ok, meus irmãos? Que o Eterno abençoe a todos grandiosamente, compartilhe e divulgue isso para as pessoas que estão precisando entender, porque existe muita gente que desconhece as Escrituras, que desconhecem assuntos históricos, que desconhecem assuntos acadêmicos do judaísmo e ficam falando asneira na internet.
Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua Mashiach, Beshem Yeshua Mashiach. Amém.